Pessoal, boa noite. Meu nome é Luiz Henrique Bassoi, eu sou pesquisador da Embrapa Sustentação e também professor do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Irrigação e Drenagem na Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, no campus de Botucatu. Queria agradecer à coordenadora do curso de graduação, professora Cristiana Pesopani, pelo convite, para, não digo fazer uma apresentação, mas para trocar algumas ideias com vocês a respeito desse tema, irrigação de precisão. Eu sou pesquisador na Embrapa já há 25 anos e tenho trabalhado nesse contexto de agricultura irrigada e nos últimos 10 anos comecei também a trabalhar no contexto de agricultura de precisão e juntando, unindo essas duas áreas de agricultura de irrigada e agricultura de precisão. Tá? Então, vamos falar primeiro o que é agricultura de precisão. Assim, em poucas palavras, ou tentando abranger aquilo que é importante, nada mais é do que você utilizar ferramentas, procedimentos para você medir os fatores de um sistema de produção agrícola, para que você possa avaliar a variabilidade desses fatores na área, né, no espaço, que a gente chama de variabilidade espacial, como essa variabilidade ocorre ao longo do ciclo de produção ou ao longo de um ano, né, a chamada variabilidade temporal, e essas medidas, elas vão fornecer subsídios que vão ajudar na tomada de decisão pelo produtor, pelo técnico, né, pelo gestor, para a realização de determinada prática agrícola, ok? Aqui tem uma foto aérea, vocês veem aí um círculo, né, e tem um X aí. Isso aí é uma foto aérea de um pivô central, no sistema de irrigação pivô central nos Estados Unidos, cultivado com milho. E aqui, nesses cantos aqui, né, no pivô central foi adicionado um aspersor no final do pivô central para aumentar a área irrigada aqui, porque o pivô, evidentemente, ele faz um molhamento em círculo. Então, para não perder essa quina aqui, né, dessas áreas aqui, foi colocada uma bomba que, quando chegava nessa posição, ela era ligada, então o aspersor final passava a funcionar para ter um ganho de ar nesse canto. Só que quando acontecia isso, havia uma queda de pressão, de vazão, então a lâmina aqui, nesse trecho aqui, onde está esse X aqui, era um pouco menor, né? E, consequentemente, isso daí fez uma diferença no desenvolvimento do milho, que foi detectado através de uma imagem aérea. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um típico caso de variabilidade causado pelo homem. É a variabilidade antrópica. Enquanto que a agricultura de precisão, ela trabalha analisando a variabilidade natural que ocorre no solo, que ocorre nas plantas. Então, essa foto aqui apresenta uma diferenciação clara. O que é a variabilidade natural que nós tratamos ou nós lidamos quando se adota a agricultura de precisão, e a variabilidade antrópica, que é aquela causada pelo homem e que deve ser evitada, ok? E após cerca de... A agricultura de precisão teve o seu início por volta da década de 1990, né? De lá para cá, muita coisa se evoluiu, houve erros, acertos, evidentemente, como qualquer, vamos dizer assim, tecnologia que se
começa a ser utilizada, a ser questionada, criticada e melhorada. Então, finalmente, em 2019, a Sociedade Internacional de Agricultura de Precisão, após uma consulta, um consenso, fez uma definição, que chama de definição oficial da agricultura de precisão. Então, está aí aqui, né, em inglês, e aqui embaixo a tradução em português. A agricultura de precisão é uma estratégia de gerenciamento que reúne, processa e analisa dados temporais, espaciais e individuais e os combina com outras informações para apoiar as decisões de gerenciamento de acordo com a variabilidade estimada para melhorar a eficiência no uso de recursos, produtividade, qualidade, rentabilidade e sustentabilidade da produção agrícola. Então, repara nessas informações, temporais, espaciais e individuais, tá certo? Então, leve em conta a variabilidade espacial, variabilidade temporal, a variabilidade do indivíduo. Por que fala do indivíduo? Porque aí também está incluindo a aplicabilidade da agricultura de precisão em sistemas de produção animal, tá certo? E, com isso, procura-se ter uma maior eficiência no uso de recursos naturais, como solo, água, aumento de produtividade, qualidade, rentabilidade e sustentabilidade, ok? Então, essa é a definição oficial. E aqui, para vocês terem uma noção, é um nível, é um gráfico que mostra, exemplifica como é que foi a questão da agricultura de precisão no Brasil, e que começou lá pela década de 90, onde se teve um euforismo muito grande, tá certo? Depois desse euforismo, devido a alguns problemas, alguns erros, algumas adoções equivocadas, e também pela falta de conhecimento, houve um desapontamento, né? E a confirmação dos céticos, né? Porque no começo muitos duvidavam da possibilidade de se utilizar a agricultura de precisão, e pode-se dizer que aqui, a partir da década de 2010, a agricultura de precisão está ganhando novos adeptos, está tendo um avanço mais maduro, devido até ao próprio amadurecimento e desenvolvimento de várias tecnologias, de vários procedimentos, de vários equipamentos, sensores, que ajudam na adoção da agricultura de precisão. E chegando na irrigação de precisão, né? Essa aí é uma definição que eu gosto de utilizar. O que seria a irrigação de precisão? Ela se baseia na utilização de procedimentos e ferramentas de agricultura de precisão para se obter o conhecimento sobre a variabilidade de atributos do solo, da planta e do clima, no espaço, ou seja, na área cultivada e no tempo, no ciclo da cultura ou durante o ano, e assim fornecer subsídios para a tomada de decisão pelo produtor irrigante quando da aplicação diferenciada de água em uma cultura agrícola, por um sistema de irrigação que ele esteja utilizando. Então, a irrigação de precisão leva em conta a variabilidade espacial, a variabilidade temporal, para que possa haver uma aplicação de lâmina de água diferenciada, ou seja, maior lâmina em determinadas áreas e menor lâmina em em outras determinadas subáreas. A gente vai ver alguns exemplos sobre isso daqui. Então, essa é uma possível definição de irrigação de precisão, tá? E por que se fazer irrigação de precisão? Primeiro, que a irrigação não é barata, né? Ela exige, principalmente os que envolvem sistemas pressurizados, não é uma solução barata, é um investimento considerável. E existe também a possibilidade do uso da irrigação de precisão, de ganhos que podem ser obtidos com a aplicação de taxa variada de corretivos e fertilizantes, né? E isso aí dificilmente aconteceria sem um manejo de água adequado.
E um outro aspecto também que deve se levar em conta é que a água é um dos insumos mais importantes da agricultura. Com a irrigação de precisão também pode-se melhorar o manejo e conservação do solo e da água, pode contribuir com uma maior eficiência do uso da água, ou seja, você consegue aplicar menos água e pode conseguir manter a sua produtividade, por exemplo. Então, essa é uma maneira de ser mais eficiente. E também para contribuir para aquilo que a gente chama de produtividade da água. De uma maneira tradicional, a produtividade da água ela é a quantidade de biomassa que se produz por metro cúbico de água aplicado por unidade diária, por hectare, né? É uma maneira tradicional de se ver o que é a produtividade da água. Mas, de uma maneira mais holística, mais universal, a produtividade da água também é o benefício, inclusive o benefício social, o benefício material, a lucratividade que se pode ter por cada metro cúbico por hectare que se aplica de água, tá? Então, isso é algo também que deve ser analisado dessa maneira mais ampla. Um caso comum, né, bem conhecido aqui no Brasil, a respeito em que se aplica esse conceito de produtividade da água, é o referente à transposição de água do São Francisco. O que se falava no começo? Quanto vai custar essa obra? Para onde essa água vai ser levada? Quem serão os usuários? Né? Ao se fazer esses questionamentos, estavam-se, alguns sem ter o conhecimento, mas outros não, com conhecimento, estavam querendo saber qual é o retorno que se vai ter pelo investimento de se levar a água de um ponto até outro local, distante, e o que a sociedade vai ganhar com isso. Então, é um exemplo é um típico projeto, né, onde pode se aplicar o conceito de produtividade da água para análise. E também, pessoal, nos últimos anos, né, a irrigação virou o patinho feio, vamos dizer assim, em determinadas situações em que existe uma pequena disponibilidade de água ou até mesmo uma falta d'água. Nós tivemos, nos anos de 2014 e 2015, uma deficiência hídrica aqui na região sudeste, onde, em muitos locais, a prática da irrigação ficou comprometida ou até mesmo proibida, né? E pegou muita gente de surpresa, porque até então o Sudeste não tinha tido, pelo menos recentemente, uma falta de água para a prática da agricultura irrigada e para outros também setores usuários, evidentemente, que chegasse a esse nível. E hoje, né, vocês devem estar acompanhando, a bacia do Paraná, né, o Rio Paraná está enfrentando problemas. Ali, e nós tivemos também falta de chuvas no Rio Grande do Sul. Isso caracteriza um período de baixa disponibilidade, onde a agricultura e outros setores usuários são atendidos, necessitam de água. E tudo isso daí, pessoal, leva em consideração esse esquema aqui que eu estou mostrando. Isso aqui é um desenho, uma figura criada pela extinta Secretaria Nacional de Irrigação, né? Onde você tem aqui o chamado ciclo hidrológico da água, que muitos que criticam a utilização de água pela agricultura se esquece que a água ela tem um ciclo natural, né? E ao se utilizar a água em determinado local, parte dela vai infiltrar no solo e grande parte vai se perder entre aspas, né? Vai voltar para a atmosfera através do processo de evapotranspiração. É verdade que uma parte vai drenar, vai alimentar os corpos d'água, né?
Mas a grande parte, ela retorna para a atmosfera. Então, os críticos da prática da irrigação, a maioria deles desconhece essa condição e, às vezes, eu até questiono que isso aqui é uma coisa que se aprende no ginásio. Então, todos têm esse conhecimento. Então, creio que em determinados momentos, infelizmente, falta um pouco de boa vontade para discutir a questão da irrigação, da agricultura irrigada no país. Então, é utilizado comumente o termo a agricultura irrigada ou a irrigação consome água, o que está errado. A agricultura irrigada ou a irrigação não consome água, ela utiliza água. E a agricultura, não só a agricultura irrigada, a atividade agrícola, ela sempre foi uma atividade que utiliza muita água. E sempre vai utilizar muita água. Para tudo que se produz na agricultura, a água está envolvida, tá certo? O leite, pessoal, tem água, né? Então, o animal precisa consumir, utilizar água, né? Como nós também utilizamos, e o leite, um produto do animal, da vaca, ele contém água no seu... A água é um dos seus constituintes. Quando você come um tomate, o tomate tem água. Então, são essas coisas que o grande público precisa ter uma melhor compreensão, ok? Então, a agricultura irrigada ou a irrigação não consome água, ela utiliza a água, e grande parte volta através do chamado ciclo hidrológico. Ok? E, né, voltando aqui mais focado no termo irrigação de precisão, qual que é a realidade atual? O aparecimento, e uma realidade atual muito positiva, muito promissora, né? Que é o aparecimento de empresas prestadoras de serviço na área de manejo de irrigação, oferecendo conectividade, a possibilidade de formar banco de dados de uma propriedade agrícola, através também da utilização da internet das coisas, nuvens, a chamada nuvem, né, onde os dados podem ser armazenados e processados, muita utilização de tecnologia da informação, né, e de comunicação. Então, se tem aqui, né, o aplicativo no celular, né, e com isso você tem as informações que são obtidas por meio de sensores, muitos deles automatizados, que armazenam dados ou transmitem o dado para um banco, para uma nuvem, e esses dados são processados e são disponibilizados através da tecnologia de comunicação. E com isso, né, aqui você tem um exemplo de tecnologia de informação, você tem um aplicativo aqui que ele pode fornecer as informações e podem permitir que o usuário tome a decisão, né? Ou a decisão vai ser tomada de maneira automática em função ou automatizada em função das condições que são medidas, dos dados, ou ele mesmo pode acionar. Então, isso aqui é o que o pessoal está chamando de irrigação inteligente, ou smart irrigation, ou fazenda inteligente, ou smart farming, ou seja, tudo se vale da utilização do desenvolvimento de sensores, equipamentos, automação, transmissão de dados, armazenamento de dados, processamento desses dados, né? Uma coisa importante, esses dados que são coletados, o grande desafio é transformá-los em informação para que o produtor ou o técnico possa tomar uma decisão. Esse é um dos grandes desafios quando você começa a ter essa coleta enorme de dados, transformá-los em informação útil para uma tomada de decisão pelo produtor, pelo técnico,
para a realização de uma prática agrícola, ok? E na irrigação de precisão, né, a gente, não só na irrigação de precisão, né, na agricultura de precisão, a gente se baseia muito para analisar a variabilidade na questão, variabilidade espacial e também temporal, a gente se vale muito do conceito de zonas de manejo, né? E no caso da irrigação, como é que a gente define zonas de manejo? Eu já vou explicar o que é essa zona de manejo. A gente pode definir essas zonas de manejo com base em atributos do solo e da planta. Nada mais é você utilizar informações do solo ou informações da planta e até mesmo utilizar de modo conjunto informações do solo e da planta para verificar como que uma área cultivada varia, certo? Então, você pode se valer de dados de textura que estão relacionados com a capacidade de armazenamento de água no solo, a topografia, que pode influenciar um maior ou menor armazenamento de água no solo, a condutividade elétrica aparente do solo, que é um parâmetro, é um atributo do solo que vem sendo muito utilizado para caracterizar a variabilidade espacial do solo. Por quê? Porque ele é uma medida que reflete uma série de características e propriedades do solo. Se ele possui mais argila, se ele retém mais água, se ele tem mais matéria orgânica, se ele tem maior ou menor profundidade. Então, a questão da química do solo também pode influenciar. Então, ele é um parâmetro um atributo que indiretamente pode mostrar aonde existem diferenças do solo. É uma primeira abordagem que pode se fazer numa área em que você deseja saber a variabilidade espacial do solo e, a partir da definição dessas zonas de manejo, você pode fazer outros levantamentos mais detalhados. O NDVI, né, o Índice de Diferença Normalizada da vegetação, que isso daí reflete, está relacionado com o vigor da planta, né, com a biomassa da parte aérea da planta. Então, isso daí é também uma maneira de você verificar como é que essa área cultivada ela varia, onde estão as subáreas ou as zonas de maior ou menor vigor. E também a própria produtividade, é um parâmetro da planta, um atributo da planta que você pode levar em consideração. Subáreas ou zonas onde a cultura é mais produtiva e outras em que ela é menos produtiva, certamente são reflexos de alguma condição, de algum fator que está influenciando nessa diferença, está influenciando nessa variabilidade, ok? Então, aqui, o que são zonas de manejo? Então, aqui eu tenho uma figura, né, onde eu tenho aqui 3 cores, o marrom escuro, o marrom claro e o branco. Então, zonas de manejo nada mais são subáreas com igual produção potencial ou nível de um atributo do solo da planta, eficiência de uso de cima ou risco de impacto ambiental. Ou seja, existem várias formas de você definir o que é uma zona homogênea, tá? Então, o que significa, por exemplo, essa área branca aqui? Significa que para um determinado atributo que eu estou levando em consideração, uma determinada característica, uma determinada propriedade, significa que qualquer medida que eu fizer aqui, ela vai estar representando toda essa área aqui em branco. Tá certo? Então, por isso que essa área branca aqui, ó, isso aqui é uma zona homogênea. Por quê? Porque aqui, qualquer medida que eu tirar, vai estar representando toda essa área branca aqui. Não vai haver diferença estatística em relação às outras medidas que se faz aqui. Ao passo que, se eu chegar aqui, nessa pequena mancha marrom clara, se eu pegar uma medida aqui, ela vai ser diferente das medidas daqui, estatisticamente falando. E como é que essas diferenças são determinadas? Através de amostragens com referenciamento, ou seja, com conhecimento da posição aonde esse dado está sendo obtido,
Existem técnicas de geoestatística para fazer a análise dessa variabilidade espacial e também com a utilização de sistemas de informação geográfica, SIG, né? Se faz a construção desses mapas de zonas homogêneas ou zonas de manejo, tá certo? Então, uma outra definição, zonas de manejo são subáreas que são relativamente homogêneas em relação ao atributo. Então, você pode considerar teor de argila no solo, capacidade de armazenamento de água no solo, teor de fósforo no solo, a produtividade de uma cultura de milho, de uma cultura de soja. Então, tudo isso aqui, que tem a mesma cor, são zonas homogêneas em relação a um determinado atributo, tá certo? E essas zonas homogêneas, quando você consegue fazer alguma prática agrícola diferenciada, ela passa a ser chamada de zona de manejo. Nem toda zona homogênea se torna uma zona de manejo, mas toda zona de manejo ela é uma zona homogênea. Nem sempre, por exemplo, você consegue diferenciar nesse canto aqui, vamos supor, uma prática. Então, você tem que fazê-la de maneira uniforme. Então, você tem zonas homogêneas, zonas diferentes, mas dependendo da prática, por alguma impossibilidade, você não consegue variar a realização de uma prática agrícola. Então, ela não consegue se tornar uma zona de manejo. Isso, em determinadas situações, isso pode acontecer. Mais para frente eu vou falar isso, eu vou dar alguns exemplos. Então, essa é a definição de zona homogênea, zonas de manejo. E aqui, vou mostrar para vocês um pouco as ferramentas e procedimentos ligados à agricultura de precisão e que também estão relacionados, em parte, à questão, à aplicação da irrigação de precisão. Então, aqui, uma imagem clássica, né? Que primeiro você tem uma série de máquinas e equipamentos conectados ao satélite para se ter a posição, né? Que se está fazendo determinada operação agrícola, os mapas que mostram, né? O que está sendo medido e aonde está sendo medido, e também aqui um exemplo, né, de colhedora, onde você tem aí uma série de sensores equipados, chamada tecnologia embarcada, né, onde se faz uma série de medidas para se montar esses mapas de informação. Evidentemente, isso é muito comum nas culturas anuais, das chamadas commodities agrícolas. Aqui outra ferramenta, né, equipamentos. Isso aqui é um amostrador automatizado de solo, né? Realiza amostras de solo de maneira automatizada. Aqui tem uma broca, um sistema que faz com que ela desça até uma determinada profundidade e colete a amostra de solo. Ele tem esse quadriciclo, ele tem um GPS, então ele vai registrando aonde essa amostra de solo é coletada. E essa amostra de solo, ela pode ser coletada tanto para análise de fertilidade, como análise análise física do solo também. E eu falei anteriormente que essa coleta de dados no campo, para se analisar a variabilidade, ela tem que ser georreferenciada, né? Então, se usa muito a questão da latitude e longitude de uma determinada amostra ou na medida de um dado. E na fruticultura, né? São plantas perenes, né? Às vezes, pode-se valer de soluções bastante simples. Isso aqui é um caso de um pomar de videira, onde o produtor ele numera as fileiras e numera as plantas. Então, aqui tem-se algo que pode se chamar de um GPS natural, tá?
O importante é mostrar que a medida, coleta de um dado, a medida de um atributo, na agricultura de precisão, você tem que saber a posição aonde isso foi realizado. Por quê? Porque, posteriormente, aonde você vai fazer um manejo diferenciado, uma aplicação, a taxa variada, você vai se basear também nesse referenciamento ou nesse georreferenciamento para variar a prática que você está realizando. Uma outra ferramenta, essa aqui parece uma grade, né? Mas na realidade são discos, onde em 2 deles tem uma bateria aqui, ele coloca aqui uma carga elétrica, né? E essa corrente percorre aqui o solo, e aqui tem esses outros 2 discos, funcionam como voltímetro, que vão medir a capacidade, né, a diferença de potencial que ocorre aqui no solo, e essa diferença de potencial vai variar em função das condições do solo. Então, com isso, você consegue mapear as diferenças que ocorrem no solo devido à textura, retenção de umidade, profundidade e também em função da condição química do solo. Então, a condutividade elétrica aparente do solo é um atributo que indiretamente mostra como o solo está variando, né? E aqui é um outro equipamento também que é utilizado para medir a condutividade elétrica aparente do solo, que se baseia no eletromagnetismo. Isso aqui é corrente elétrica, aqui é eletromagnetismo. E esses aqui são muito utilizados em áreas extensas, áreas de cultivos anuais. E no caso para pomares, já existem, né, equipamentos portáteis também que se baseia na indução elétrica, né, que tem uma pequena bateria de 12 volts, bateria de moto, que dá uma pequena corrente aqui, e isso aqui depois é medido, tem o processador aqui. Então, existem várias ferramentas disponíveis para se medir, no caso, a condutividade elétrica aparente do solo, que é uma maneira de se mapear as diferenças que ocorrem nesse solo. Aqui um outro exemplo, são sensores ativos. O que significa isso? São sensores que têm luz com determinados comprimentos de onda, e com isso você vai medir a reflectância que uma cultura tem para esses diferentes comprimentos de luz com diferentes comprimentos de onda. Com isso, você determina os chamados índices vegetativos, né? Um deles que eu já mencionei, que é famoso, é o NDVI. E isso, o NDVI está relacionado com o vigor da planta, com a quantidade de biomassa produzida, né? Isso aqui também ele pode ser acoplado num quadriciclo, ele pode ser acoplado num trator que está passando para fazer uma aplicação de defensivo, por exemplo, e ao mesmo tempo ele vai coletando essas informações referentes ao índice de vegetação. E aqui um caso em que pode ser feita aplicação manual, aqui num parreiral de videira, e aqui reparem o GPS, né, fazendo a tomada da posição aonde o dado está sendo coletado. Aqui nesse quadriciclo também vai um GPS acoplado, ok? Aqui outras ferramentas que são utilizadas, né, que é a geração de sistemas de coordenadas espaciais, né, a construção de mapas, né, onde você vai colocar, inserir os seus dados coletados e, com isso, depois tomar decisão de manejo diferenciado. E também é muito comum hoje a utilização de imagens aéreas, né, que são processadas para os mais variados fins, que podem ser obtidas por satélites e também, inclusive, por os chamados drones ou VANTs, né? Aqui, quando você pega uma imagem de satélite, se tem a chamada sensoramento orbital, e aqui você tem aqui o chamado sensoramento ou suborbital ou sensoramento proximal. Isso aqui é típico de um sensoramento proximal. Por quê? Porque
porque você está bem próximo do dossel da vegetação que você está querendo fazer a sua medida, tá? Então, são diferentes formas de se fazer esse sensoramento para verificar a variabilidade espacial ou temporal de um determinado atributo da planta. E aqui, vamos entrar, vou falar agora para vocês de 2 casos, né, onde se faz um manejo diferenciado da irrigação. No caso aqui, irrigação localizada em viticultura. Estou falando manejo diferenciado, significa o quê? Que eu estou variando a minha lâmina no espaço, ok? Então, aqui, um sistema de produção agrícola, no caso, uva de mesa, isso aqui é em Petrolina, Pernambuco, onde se tem aqui várias parcelas, né, de produção de uva, são 12 parcelas, e cada uma delas, evidentemente, pode ter a mesma variedade ou variedades diferentes. Isso aqui é tudo irrigado por microaspersão, tá certo? E isso, como eu mostrei, as fileiras de plantas são numeradas, né, e as plantas também, então você tem um referenciamento natural na área, você pode utilizar o GPS, mas, nesse caso aqui, em culturas perenes, em áreas pequenas, ou em parcelas pequenas, isso aí é possível. Evidentemente, isso aqui não é possível em sistemas de produção de citros, porque são áreas extremamente extensas, tá ok? E você tem aqui uma amostragem do solo, né, que foi feita nessa área, aonde você tem, né, aqui um grid, né, uma malha de amostragem, em que você coleta as informações, as amostras que você deseja, e você sabe a posição que essa coleta de dados foi realizada. E aqui você tem, né, as linhas, as fileiras de planta com as linhas de irrigação. E aqui você tem uma válvula de derivação de água, né, para cada 10 linhas. Essa área toda tem 40 linhas, 40 fileiras com 40 linhas de irrigação por microaspersão, utilizando, no caso, difusor como emissor de água, ok? Então, o que eu estou mostrando aqui? Através de uma ferramenta simples, que todo mundo conhece, um trado, você está fazendo um procedimento de agricultura de precisão. Por que eu estou enaltecendo isso daí? Porque no começo da agricultura de precisão, se achava que só seria possível fazer essa prática, essa agricultura de precisão, através de equipamentos caros, GPS, satélite, e não é bem assim, tá? A agricultura de precisão, ela pode ser feita através de procedimentos simples e através de ferramentas simples, evidentemente, que isso vai variar em função do sistema de produção que você está utilizando. E uma coisa bastante importante em realçar, e é por isso que eu estou utilizando esse exemplo aqui, é muito importante levar em consideração a experiência que o produtor tem em relação à sua área. Porque ele, com o passar dos anos, ele sabe aonde existem determinados tipos de problema, aonde existem locais em que a produtividade ao longo dos anos se manifesta de maneira mais elevada. Então, isso também auxilia na determinação da chamada variabilidade dos fatores do sistema de produção, ok? E no caso aqui desse produtor, ele percebeu que essa área menor aqui tinha uma drenagem mais lenta do que essa parte aqui mais alta. Então, naturalmente, ele instalou registros de linha aqui nas mangueiras, né, para poder dividir em 3/3 a aplicação de irrigação em determinadas fases da cultura. Então, naturalmente, ele fez uma adaptação aqui em que ele estava variando, através disso ele poderia variar a lâmina de irrigação. Ele estava fazendo agricultura de precisão ou irrigação de precisão sem saber do que se tratava. É a intuição
do produtor experiente. E um dos resultados que a gente conseguiu através do simples procedimento da tradagem é que a gente verificou a presença do encharcamento, né? Ou seja, confirmou que o produtor tinha conhecimento, né? E presença de concreções em alguns pontos aqui em alaranjado, o sinal. Existia um impedimento físico que acarretava na dificuldade de drenagem nessa parte aqui, tá? Então, um simples procedimento, sabendo-se a posição onde se faz a coleta de informação, ajudou a caracterizar de uma maneira assim simples, básica, ou pode ser utilizar até o termo grosseiro, como existe uma variação nessa área aqui. E aqui, apenas para demonstrar, né, a área tinha uma declividade nesse sentido, ok? E com isso, foi feita a amostragem com aquela amostragem de solo, se procurou fazer as determinações físico-hídricas dessas amostras, e com isso a gente determinou 3 zonas de água disponível, tá certo? Então, 3 zonas homogêneas de água disponível. E o que aconteceu aqui? Eles orientaram essas zonas aonde a instalação dos sensores de umidade do solo. Tá? Então, aqui no caso, nós trabalhamos só com 2 válvulas de derivação, a parcela total tinha 4 válvulas de derivação, mas nós trabalhamos só nessas 2 aqui, e aqui estão os 6 pontos de monitoramento da água no solo, tá aqui? Que estão aqui representados também. E com isso, né, se fez o manejo de irrigação, feito normalmente pelo produtor, através da estimativa de evapotranspiração, com base na evapotranspiração de referência, obtida através de uma estação agrometeorológica automática, com a utilização do coeficiente de cultura específico para cada estádio de desenvolvimento da videira de mesa, e aplicando aqui o fator de redução em função do molhamento, do umedecimento localizado, né, do solo. E a umidade do solo era checada, monitorada através de tensiômetros, ok? Dentro da profundidade efetiva do sistema radicular da videira, que é de 60 centímetros. E com isso, né, em determinados momentos, se acionou o fechamento de determinada da parte do sistema de irrigação através desses registros de linha instalados pelo produtor nas mangueiras de polietileno, ok? E com isso, o que aconteceu? Aqui em 2 ciclos de produção de uva, até cerca de 69, 70 dias, não houve variação de lâmina de irrigação, tá? Por quê? Porque a cultura estava em fase de crescimento, teve florescimento e depois teve o enchimento da baga de uva, né? O crescimento, né? Que isso é muito importante para a videira de mesa, para a uva de mesa, né? O diâmetro da baga. Então, eu não quis arriscar. Mas a partir desse dia, 71, 69 dias, o que aconteceu? Em função da umidade do solo, começou-se a variar a lâmina de irrigação em cada uma dessas 6 zonas. Então, percebem que essa zona aqui, essas chamadas 2 zonas aqui, essas 4 aqui, elas receberam menos água do que essas 2 aqui. E aqui, no ciclo seguinte, em 2012, também essas áreas que ficavam mais embaixo na figura que eu mostrei anteriormente, elas receberam menos água que essas aqui, né? Isso em metro cúbico de água por cada planta. Então, o que aconteceu aqui? Houve uma variação da lâmina aplicada, uma diferenciação da lâmina aplicada, né, em função do que foi estabelecido aqui nessa instalação dos registros de linhas.
Então, com isso, houve uma aplicação de água diferenciada num sistema de produção de uva, levando-se em consideração um atributo do solo, ou seja, a água disponível. E isso daí, essa água disponível, ela foi monitorada através de sensores de umidade do solo que apontavam quando uma determinada zona, uma determinada subárea tinha água em quantidade elevada que permitia um fechamento temporário para se fazer esse manejo diferenciado. Então, isso aqui é um exemplo que ocorreu, né, em área de produtor de uva de mesa em Petrolina, Pernambuco, um polo muito importante de fruticultura irrigada no Brasil, tá? E agora eu vou partir para um outro exemplo, né? Que isso aí envolvendo o sistema de irrigação para o pivô central. É um sistema muito utilizado no Brasil, no mundo, para a produção de culturas anuais, né? Principalmente culturas anuais. Existem algumas áreas em que também se utiliza o pivô central para culturas perenes, como cana, café, tá? Então, esse trabalho do pesquisador da Universidade da Geórgia, em que eu acho um exemplo bem interessante para se demonstrar. Então, aqui se tem um pivô central, tá certo? E aqui existem algumas zonas de manejo que eu vou falar do que se trata, ok? Então, como é que se faz esse manejo da irrigação? Como é que se varia, né, a irrigação em um sistema por pivô central? Então, para se variar a lâmina indicada em cada uma dessas zonas de manejo aqui, tem um controlador eletrônico que liga e desliga os emissores, né, de água em parte de ciclos de 1 minuto, além de alterar a velocidade de deslocamento do pivô, tá? Então, existe uma variação na velocidade de deslocamento do pivô e existe também uma variação da lâmina aplicada através do desligamento temporário de determinados emissores em determinada posição do pivô central, por exemplo, aqui. Tá certo? Então, ele tem uma variação, né, angular e uma variação radial no tocante à aplicação de água. E o que varia o que influencia para que sejam determinadas essas zonas de manejo, né? Então, o tipo de solo que ocorre ali, que pode variar em função da textura, da estrutura, da matéria orgânica, da profundidade dos horizontes, da condutividade hidráulica, que está ligada à drenagem, à topografia, né? Isso que pode facilitar o encharcamento ou não em determinados pontos do terreno. Pode-se ter em um pivô central mais de um cultivo, né? E isso pode fazer com que haja necessidade de se variar a lâmina. E, evidentemente, em algumas situações, pode-se ter alguns obstáculos, rocha, ou mesmo vala de drenagem. E como é que a gente faz para delinear essas zonas de manejo? Então, o que a gente pode se valer? Através de imagem aérea, né, do solo nu, né, sem cultivo, que pode ser obtida através de satélite ou através de drones, né, através da coloração, né, do solo ou da reflectância de determinados comprimentos de ondas, pode-se detectar variação. A utilização da elevação, né, através do levantamento topográfico, onde se utiliza o GPS, o RTK e modelo de elevação, modelo digital de elevação do terreno. A condutividade elétrica aparente do solo, que eu já mencionei, né, que é um indicativo
de como esse solo varia e também através do registro das produtividades dos anos anteriores, ou seja, existem locais que sempre vão produzir mais. Então, potencialmente, esses locais podem receber uma maior quantidade de insumo, como água e fertilizante, porque vão apresentar uma resposta melhor, mais satisfatória. Então, aqui, né, um exemplo, né, uma imagem aérea, onde você vê aqui uma coloração diferente do solo, né? Aqui uns obstáculos naturais, né? Você vê aqui uma coloração mais clara do solo em relação a essa outra parte aqui. Então, é algo que pode se utilizar para se fazer determinação das zonas de manejo. A outra é o mapeamento onde se mostra os dados de condutividade elétrica, em que você tem uma correspondência muito boa com essa coloração do solo aqui. Então, com isso, você tem aqui na faixa azul valores de condutividade maiores e na faixa vermelha valores de condutividade menor. E a amarela é a faixa intermediária. Então, você começa a verificar mais nitidamente a variabilidade espacial do solo. E com isso, se faz a delimitação das zonas homogêneas. E aqui, né, eu coloquei esses traços amarelo, vermelho, né, que são diferentes posições do pivô central, né, ele rodando, onde aqui ele pode ter uma variação, uma velocidade diferente da velocidade que está aqui nesse ponto, e aqui nesse outro aqui eu exemplifiquei, onde ele pode ter uma posição em que a taxa, a aplicação de água aqui varia radialmente. Vamos considerar que nesse trecho aqui, ele aplique uma lâmina menor. Então, aqui, os emissores, em função da programação que é feita, eles vão ter os emissores fechados por um certo período de tempo, fazendo com que a aplicação de água aqui seja um pouco menor. Então, é uma maneira de se variar a aplicação de água angularmente, mexendo-se na velocidade de deslocamento, e radialmente, através do fechamento temporário em alguns trechos dos emissores que aplicam água. E aqui, né, nessa foto, mostra um aumento, eu acho que dá para todo mundo ver, aonde você vê emissores aqui que não estão aplicando água, e aqui emissores, né, que estão aplicando água. Então, essa é uma maneira de se fechar, de se fazer a aplicação de água variada ao longo do raio do pivô. Isso aqui é uma foto cedida pelo meu colega, pesquisador da Embrapa Instrumentação, André Torri Neto, que realizou o pós-doutorado aqui na Universidade da Geórgia, trabalhando com esse sistema de irrigação a taxa variada, ou Variable Rate Irrigation, em inglês, né, o VRI, onde é um sistema que você pode colocar, inclusive, em pivôs centrais mais antigos, para que possa ter essa variação na lâmina de irrigação. Evidentemente, isso envolve a instalação de certos dispositivos para que tudo isso seja possível. E com isso, né, uma informação prática aqui, era um cultivo de amendoim, houve uma produtividade bastante próxima, né, com a aplicação normal e com a aplicação em taxa variada, sendo que, quando você fez o manejo diferenciado de irrigação, utilizou-se metade da água e produziu 8,4%. Isso na metade mais úmida do pivô. Na metade mais seca, o sistema convencional utilizou 2 vezes mais água, né, e produziu mais 9,6% de amendoim. Então, são variações que ocorrem da produção em função da variabilidade que se determinou nessa área irrigada por pivô central. Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, e queria finalizar deixando aqui o site da Rede de Agricultura de Precisão da Embrapa,
onde vocês podem ter acesso a informações, a publicações, né? Esses 2 livros, por exemplo, são resultados do trabalho de pesquisas que nós fazemos, e não envolve não somente a questão da irrigação de precisão, mas outras práticas de agricultura de precisão em diversos cultivos agrícolas. O download é gratuito. Aqui é uma vista aérea do Laboratório de Referência Nacional em Agricultura de Precisão, né, que fica ali perto da Embrapa Pecuária Sudeste, na estrada que vai lá para o 49, né, o balneário, tá? E aqui está meu e-mail para comunicação, caso alguém deseje trocar alguma ideia, tirar alguma dúvida ou obter mais alguma informação. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Doutor Bassoi, antes de abrir para as perguntas, queria agradecer muito a sua apresentação, acho que foi extremamente enriquecedora para todos os participantes, foi muito boa, parabéns. Obrigado. E agora, acho que se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser ou colocar no chat, ou erguer a mão e ligar o microfone para fazer a pergunta, fiquem à vontade. Sim. Obrigado, Bassoi, pela excelente apresentação. Obrigado. Eu tenho 2 perguntas, e me desculpe se elas forem muito fora do contexto, porque eu não entendo muito de irrigação. A primeira é a sua experiência com relação às áreas homogêneas. O que seria o tamanho mínimo, pensando em irrigação? É claro que isso vai variar de acordo com o sistema, mas o que seria o tamanho mínimo de uma área homogênea para que justifique um manejo diferenciado? Boa pergunta. E outra pergunta é, quando a gente dimensiona os sistemas de irrigação, de acordo com o sistema, cada um tem uma eficiência de acordo com as suas características, né? Eficiência de irrigação. Quando se fala em irrigação de precisão, eu estaria otimizando a eficiência daquele sistema ou isso não estaria sendo considerado? Ok. A primeira pergunta, né, é com relação ao tamanho. Qual é o tamanho ideal para que uma zona homogênea possa ser considerada uma zona de manejo, né? Perfeito. Então, vamos lá. Eu vou usar aqui a figura que eu coloquei, que pode ajudar nesse entendimento. Então, eu faço o meu mapeamento aqui. Eu faço o meu mapeamento, né? E aqui eu tenho uma pequena zona aqui no meio de uma zona maior. Então, essa pequena zona aqui, em função do que eu estiver fazendo, talvez não compense eu variar a aplicação ou variar uma prática. Então, eu considero toda essa aqui como se fosse uma zona branca, tá certo? Às vezes eu estou aqui no final, fazendo alguma coisa, e eu vejo aqui que eu não consigo variar a aplicação, a taxa variada de um determinado insumo. Então, aqui, o que é maior, marrom escuro ou marrom claro? É o marrom claro. Então, eu considero como um marrom claro sendo a zona homogênea que vai se tornar em zona de manejo. Então, às vezes, você pode variar em função de qualquer tamanho de zona homogênea, ela se transforma em zona de manejo, ou, às vezes, você vai ter que optar pela zona homogênea mais extensa. E, evidentemente, que essa decisão vai variar em função do sistema de produção que você está trabalhando e qual é o insumo que você está aplicando em taxa variada, ok? A segunda pergunta sua foi como é que ela pode ajudar na eficiência de irrigação. Bom, quando você tem um sistema de irrigação já instalado, delineado, instalado, em que você
aplica uma lâmina, a mesma lâmina em toda a área, você pode ser que você consiga fazer alguma modificação e fazer uma variação na lâmina que você aplica, uma variação espacial. Quando você está aplicando menos água numa determinada subárea e ela vai ter uma resposta em termos de produtividade elevada, ou seja, se você dividir o que você produziu pelo que você aplicou de água, você vai ter a chamada eficiência de uso de água. Se você mantém a produtividade e diminui a quantidade de água, você está aumentando a sua eficiência. Então, a irrigação de precisão, ela pode, sim, colaborar para esse aumento de eficiência de uso de água ou eficiência de irrigação. Não sei se respondi a contento. Com certeza. Muito obrigado, Bassoi. Obrigado mesmo pelo esclarecimento. Tem aqui o Wendel Antunes, né? Acho que precisa de um bom pedólogo e de um monte de amostragem. É verdade, às vezes você precisa disso daí. Mas o trabalho da agricultura de precisão, ele pode também fazer com que essa quantidade de amostras seja diminuída, né? A partir do momento que você faz a aplicação, você conhece as zonas homogêneas. Eu vou pegar aqui, desde o começo, tem um comentário aqui do Fernando Bertolani. É preciso ter cuidado com a densidade de amostragem. Pode encarecer e inviabilizar o uso desse sistema. É verdade. Toda amostragem tem um custo, né? E por isso, por exemplo, no caso de solos, você pode fazer um mapeamento de uma área com a condutividade elétrica aparente e os mapas de zonas homogêneas de condutividade elétrica podem indicar aonde você vai coletar amostras de solo para fazer análise física ou análises químicas. Então, é uma maneira do que você sair coletando amostras em um grid em uma determinada área. Então, isso aí pode, o uso da condutividade elétrica pode, claro que ela também tem um custo, mas ela pode orientar outras amostragens complementares e, com isso, baratear o custo dessa amostragem, dessa confecção de mapa. Aqui, da Giovanni Marques. Considerando que 60% da água usada é para a agricultura, essa tecnologia otimizaria, de certa forma, os desperdícios. Teríamos dados para medir o quanto se economizaria em relação a outros tipos de irrigação? Bom, primeiro eu quero falar a respeito desses 60% ou 70% de aspas, consumo de água. Isso é uma média mundial que é feita e que a imprensa usou e, como eu costumo brincar, jogou na parede e colou. Então, a irrigação usa, né, consome, ao invés de usa, consome 70% da água no mundo. Em países em que você tem países, por exemplo, alguns países africanos, em que você tem um baixo índice de industrialização, a água, basicamente, ela vai ser utilizada para consumo urbano e para agricultura. Então, o percentual de utilização de água para agricultura é elevado. Aí você faz uma média mundial, dá esse 70%. No Brasil, é em torno de 52%, 54%. Tá certo? Então, não é esse 70% que falam. E é elevado? A agricultura sempre foi, e sempre será o setor usuário, maior setor usuário de água, tá? Outros setores usuários são abastecimento urbano, abastecimento industrial, no abastecimento urbano você tem residência, você tem o dentista que utiliza água, a padaria que utiliza água para fazer pão, você utiliza água para lazer, você utiliza água para navegação,
você utiliza água para geração de energia elétrica, hospital precisa de água. Então, são vários setores que se utiliza de água. E ela pergunta assim, teríamos dados para medir o quanto se economizaria em relação a outros tipos de irrigação? Veja só, a irrigação de precisão pode sim diminuir a quantidade de água utilizada. Isso daí você pode fazer essas comparações dentro do mesmo sistema de produção em que você aplica, em parte, a irrigação de precisão, em outro não. Aquele exemplo que eu mostrei ali do amendoim, né, sobre o pivô central, mostrou isso daí. E aquele caso ali daquele trabalho que eu fiz com videira de mesa, mostrou a redução de água em metros cúbicos por planta que se pode ter, ok? Qual o consumo de água para tocar um pivô central? Depende da cultura e depende do tamanho do pivô central, isso é muito variável. O Bruno Costa, o que pensa sobre os softwares que elaboram mapas de zonas homogêneas de forma automática? Eles estão se tornando uma ferramenta bastante interessante e, evidentemente, para se utilizar deles, né, desses softwares, já existem portais, né, vamos dizer assim, que é onde você entra e tem o software ali, você coloca os seus dados, as suas informações, e ele automaticamente vai gerar as zonas homogêneas, né, dentro dessa área de interesse. Isso daí é algo que vai estar evoluindo, né, e o conhecimento está avançando, e isso daí pode ajudar em muito a fazer com que a agricultura de precisão passe a ter mais adeptos. A agricultura de precisão, ela exige, pessoal, um certo nível de conhecimento. Assim como manejo de irrigação também precisa um certo nível de conhecimento técnico. Quando você fala em curva de retenção de água, quando você fala em evapotranspiração, quando você fala em coeficiente de cultura, quando você fala em redução de lâmina de água, quando você fala em profundidade efetiva do sistema radicular, você está partindo do pressuposto que o técnico, que o produtor irrigante, eles tenha um certo embasamento técnico a respeito disso que foi comentado. Thaís Oliveira, você mostrou... Pois não. Não, eu só ia te ajudar. Se você precisar, eu vou lendo para você, viu, Bassoy? Não, eu estou conseguindo ver aqui tranquilo. Tá. A Thaís Oliveira, você mostrou um mapa, acho que era sobre impactos da área, como escolher a melhor área para irrigação, plantações de menor impacto. Não, eu não mostrei nenhum mapa de impacto. Como escolher a melhor área para irrigação, plantações? Bom, cada sistema de produção, cada espécie vegetal pode ter um ou mais sistemas de irrigação que podem ser adaptados e utilizados. Por exemplo, vamos pegar aqui cana-de-açúcar, né, que tem muito na nossa região. Você pode irrigar cana-de-açúcar por sulcos, você pode irrigar a cana-de-açúcar por pivô central, você pode irrigar a cana-de-açúcar por gotejamento, né? Já tem vários casos de gotejamento enterrado. Evidentemente que na irrigação por sulco, você vai gastar um volume de água muito maior e você vai ter uma desuniformidade ou uma uniformidade de distribuição mais baixa. Então, você tem uma menor eficiência. Aí você pode causar um impacto um pouco maior. Na irrigação por pivô central, você faz a aplicação em área toda. Então, você pode ter uma menor eficiência de irrigação. E, no gotejamento, você vai aplicar uma quantidade de água menor exatamente ali no sistema radicular.
então a sua eficiência é maior. Então, e evidentemente que cada sistema tem o seu custo. Então, com isso, você tem diferentes características dos sistemas de irrigação envolvidos, e aí você tem que fazer uma análise em função dos dados que você tem, para ver aquilo que é mais oneroso e, evidentemente, aquilo que pode ser operacionalizado. Evidentemente, o gotejamento, nesse exemplo que eu mostrei, ele usa um menor volume de água, o que, em tese, implica em um menor impacto, vamos dizer assim. O quão acessível, Luciano Grassi, o quão acessível é a AP para pequenos produtores? Isso é uma pergunta legal, porque, como eu falei, no início dos anos 90, a agricultura de precisão era algo que se fazia, isso aí só serve para quem tem culturas anuais, áreas extensas, soja, milho, algodão, feijão, para quem tem lá a colhedora, que vai ter um GPS, que vai se conectar com o satélite, que vai ter o monitor de colheita, que vai fazer o mapa. Para eles também serve. E também serve, à medida que as coisas foram evoluindo, se percebeu o quê? Que essa variabilidade espacial, que essa variabilidade temporal também ocorre em pequenas áreas, tá? Se você pega áreas de 2, 3 hectares, você vai encontrar variabilidade de solo no tocante à textura, à profundidade, à condição química, dependendo do sistema de cultivo, a inclinação do terreno, né, a topografia. Então, você pode aplicar também a agricultura de precisão, inclusive, se forem áreas pequenas, com procedimentos bastante simples, ok? No livro tem vários exemplos. Qual o custo para converter o pivô que o produtor já possuía para taxa variada? Não sei te responder isso, tá? Isso aí é um sistema que estava sendo desenvolvido ali, como eu mostrei, pela Universidade da Geórgia. Tinha um tempo que ia ter uma né, licença, depois de um certo tempo, pede-se a licença ficar pública, né? Então, outros podem passar a produzir também esse tipo de conversor. Não sei te dizer isso daí. O senhor acha que a aspersão convencional é o melhor sistema de irrigação para as culturas como soja e milho? Como escolher o melhor sistema? Bom, nas culturas que você tem anuais, espaçamento de linhas pequenos, que promovem, depois que a planta alcançou o desenvolvimento vegetativo, né, formou já o dossel, você tem praticamente uma cobertura, né, verde que protege todo o solo, então você pode utilizar a aspersão, seja ela convencional ou aspersão de sistemas automatizados, como pivô central ou lateral, né? Já tem trabalhos que estão utilizando, né, aquelas fita gotejadores com milho, né? Coisa que até há uns certos anos atrás, fala assim, não, isso aí não faz sentido. Ou seja, é um paradigma que está se quebrando, né? Se utilizando, vamos dizer assim, irrigação localizadas em áreas não muito extensas, né, para cultivo de milho. A questão culturas como soja, como milho, elas envolvem áreas muito extensas. Então, evidentemente que e elas precisam dessa escala até para serem rentáveis, né, para o produtor ter rentabilidade. Então, o sistema pivô central ele passa a ser preferido. A aspersão convencional pode ser utilizada, mas em áreas pequenas, ok? O Ricardo Marques, na implantação da AP, algumas máquinas substituem muitos trabalhadores manuais. Isso é fato. Sabemos que a capacitação, a especificação da mão de obra
repõe alguns empregos, porém o senhor considera que seria um ciclo finito, pois quanto mais otimização da mão de obra e avanço tecnológico, uma hora não teremos como repor essa quantidade de empregos substituídos. Bom, aí eu vou colocar agora uma opinião pessoal, tá? E vocês podem ficar livres para discordar. Eu vou utilizar de novo o exemplo da cana. Quando eu era estudante, como vocês, eu me formei há 35 anos. O corte de cana era manual. E eu cheguei a fazer estágio e trabalhar no setor canavieiro. E tinha que se fazer a queimada de cana, né, para se cortar a cana. E não, porque senão entrar num canavial sem queimar com a folha, né, a seca ali, é difícil, aquilo ali corta. E isso aí foi com o tempo, foi sendo modificado, as máquinas se desenvolveram e hoje se tem um plantio muito melhor, né, na mesma posição, as variedades de cana melhoraram, elas têm uma posição mais ereta e com isso você tem um maior rendimento na colheita mecanizada que se faz hoje, além da questão do impacto ambiental que é reduzido pela eliminação da queimada. E, evidentemente, aquele cortador de cana, ele foi deslocado para uma outra função, tá? Então, isso daí é inevitável. Ele vai ser realocado em outra posição. Isso daí não tem como evitar. Ou, até em determinadas situações, isso daí é desejável. Dizer que máquina tira emprego, pode em determinado momento pode tirar, mas outros empregos são criados, né? Antigamente você tinha relojoeiro, hoje você tem relojoeiro e tem gente que só mexe com o aparelho celular, tá? Uma opinião particular. Como está a adoção da irrigação de precisão no Brasil em relação à tipicultura agrícola, em relação à região norte e sul? Bom, a irrigação de precisão, primeiro eu vou fazer um comentário, né? Se você vê alguns sites, material de propaganda de empresas de equipamentos de irrigação ou que prestam serviços relacionados ao manejo de irrigação, muitos estão falando na chamada irrigação de precisão. Isso não é uma crítica, é um comentário construtivo. E essa facilidade que eles oferecem através de automação de coleta de dados, transmissão, análise e disponibilidade para o usuário, ali na tela do computador ou na tela do celular, é uma coisa fantástica, porque ela operacionaliza o manejo de irrigação, né? E até de maneira automatizada. Isso é ótimo. Só que, quando você não leva em conta a variabilidade espacial ou temporal, você, dentro do conceito de agricultura de precisão, você não está fazendo irrigação de precisão, tá? Mas também não vou ficar aí discutindo essa questão de marketing, mas é um avanço fantástico, é extremamente positivo, e isso está beneficiando muitos produtores, inclusive para que os mesmos sejam mais eficientes. Então, a irrigação de precisão, ela está sendo adotada, né, gradativamente, e precisa ainda aumentar a percepção de que a lâmina de irrigação ela pode variar no espaço, né? E, evidentemente, que os sistemas automatizados são os que, a priori,
são os mais propensos, né? Os que se utilizam desses sistemas são os mais propensos a passarem a enxergar essa possibilidade. Agora, ela está começando, ela está vindo gradativamente, não está vindo numa velocidade espantosa, não. E isso até eu considero bom. Por quê? Porque à medida que vai se adotando, vai se aperfeiçoando, vai se aprendendo com os erros, e com isso se tem uma evolução segura. E agora, em relação à região norte a sul, aí é muito difícil eu dizer. No centro-oeste, é uma região que tem um grande potencial para centro-oeste, sudeste, para aplicar, e também no nordeste, para essa questão da irrigação de precisão. Chegou uma do Ricardo agora, Vassoy. O senhor acha que a estrutura de rede, a qualidade da internet e de péssimas medidas adotadas ano a ano por todos os governos vem fazendo o Brasil crescer menos que os outros países historicamente piores nessa área? Veja só, a agricultura brasileira, pessoal, ela está dando um show nos últimos anos, né? Então, é claro que a questão da estrutura de comunicação, de disponibilidade de sinal, isso daí está aquém da necessidade. Mesmo assim, eu acredito que a adoção vai aumentar de uma certa maneira. É lógico que agora a gente está vivendo um momento muito, muito especial, então os investimentos em todas as áreas estão parados, mas o Hélio aqui está falando, não chega energia elétrica nos lugares, isso é verdade também, tá? Então, vai continuar crescendo, né, de maneira gradativa, eu imagino, mas hoje a gente tem uma dificuldade ainda em saber quais são os impactos dessa pandemia, né? Então, eu acho que pode ter um esfriamento na evolução, mas à medida que a economia voltar a funcionar, né, vai ter que voltar a crescer, então pode ser que isso daí volte a ter um crescimento gradual. Nossa estrutura é inferior em quase todas as áreas. Mesmo assim, o Brasil desponta, porém, já não era a hora do Brasil parar de viver economicamente de commodities, que é muito flutuante, e começar a viver de produtos beneficiados? Sim, o produto beneficiado, ele agrega valor, tá? Só que um país, na minha opinião, ele tem que ter um setor agrícola desenvolvido para fazer produtos, vamos dizer assim, básicos, né? O feijão é um produto básico. Você quer ver a inflação aumentar no Brasil? É diminuir a oferta de arroz e de feijão. E todo brasileiro come arroz e feijão. O preço vai aumentar a inflação. Então, o Brasil precisa tanto de produtos básicos como produtos industrializados. Essa é a minha opinião. O Estevam, e quanto ao mercado de trabalho, como ele está para os profissionais da área de irrigação? Ele é um trabalho, é um mercado bom, é um mercado que tem as suas dificuldades em função do esfriamento da atividade, vamos dizer assim, que está tendo nesse momento, mas a prática da irrigação ela está sendo vista com muito bons olhos, inclusive em regiões onde existe uma distribuição de chuvas ao longo do ano considerável. Vou pegar aqui o caso do estado de São Paulo, tá? Por quê? Porque ele é uma garantia de estabilidade de produção. Uma vez eu perguntei para um grupo, dando uma palestra para um grupo de consultores em citricultura,
E, evidentemente, né, eu aproveitando a oportunidade para aprender um pouco com eles, eu falei, irrigação em citros vale a pena? Eles falaram, lógico que vale. Eu falei, por quê? Porque você, irrigando, você tem a chance de uniformizar, né, ou deixar menos heterogêneo o desenvolvimento da planta, consequentemente, o florescimento ele é mais uniforme e, consequentemente, a colheita vai ser feita, vai ser mais uniforme, vai ser mais realizada num tempo menor. E a outra é que evita grandes variações de produtividade de um ano para o outro, quando se tem uma variabilidade na disponibilidade de chuvas. Então, é um mercado promissor. Com o do Adriano Vordel Neto, como o senhor acha que será como o senhor acha que será o futuro desse consumo de água, pois sabemos que o desperdício existe e a falta de informação também, além da devastação de áreas florestais, onde existem rios nascentes, etc. Bom, conservação de áreas naturais, que protege, inclusive, os mananciais, isso aí é algo que tem que ser intensificado. Com relação ao consumo de água, vou me ater só com, não o termo consumo de água, mas uso de água na agricultura. Ainda tem muito o que ser feito para se aumentar, melhorar a eficiência de uso de água na agricultura. Tem produtor eficiente? Tem. Tem produtor ineficiente? Tem. Tem de tudo. Não é só produtor com baixa eficiência. Não, existe produtor com baixa, com média, com elevada. Então, o trabalho que tem que ser feito é de que todos passem, ou a grande maioria, pelo menos, passe a ter a maior uniformidade possível. Consumo de água, vou usar esse termo, tá? Ele tende a aumentar. A população brasileira está aumentando. E isso daí, em determinados momentos, pode até gerar conflito, né? Então, o setor urbano, o setor industrial, vão ter também que fazer a sua parte, além do setor agrícola, evidentemente. Bom, acho que temos mais perguntas. Acho que foram todas, né, Bassoy? Sim. Acho que foram todas agora. Tá joia. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito legal, gostei mesmo, bacana mesmo. Muito obrigada, acho que foi bastante enriquecedor para todo mundo. Que bom. Obrigada, então, obrigada pela presença de todos vocês. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada.